Bem-vindo a todos. Hoje nós temos mais um Conversa de Mercado com a Brain e nós vamos falar com o Rodrigo Cardoso. Ele é um dos criadores e CEO do Clube FI, que hoje é o maior clube de informações e dados do mercado de fundos de investimentos imobiliários no Brasil. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Oi, Fábio, tudo bem? Agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar com você sobre o mercado de fundos imobiliários e o Clube FI. Legal. Eu acho que poucas pessoas têm tanta informação e conhecimento dos investidores do mercado de fundos imobiliários do que o Clube FI, né? Me conta um pouquinho como é que surgiu essa iniciativa e como tem gente que acessa vocês diariamente, hein? Exatamente. Tudo começou porque, assim, eu comecei a investir no mercado financeiro em 2009, depois que veio a crise de 2008, os preços das ações caíram bastante, eu entrei no mercado acionário primeiramente. Uns meses depois eu descobri o mercado de fundos imobiliários e fiquei fascinado pela possibilidade de você participar do mercado imobiliário sem aquelas inconveniências que a gente sabe que é você investir no mercado real imobiliário, né? E a minha família já investia em imóveis diretamente, né? Então eu percebi que se a gente trocasse os imóveis pelos fundos imobiliários, a gente ia se livrar de toda a dor de cabeça. E ainda por cima, naquela época, eu consegui dobrar a renda da minha família, porque os fundos imobiliários estavam dando naquela época um yield de aproximadamente 0,7 ao mês, não paga imposto de renda, pessoa física. Sim. E a gente conseguia, no máximo, 0,4 ao mês, ainda tinha que pagar depois o imposto de renda com os imóveis que a gente tinha. Então, eu fiquei praticamente fã absoluto do fundos imobiliários da noite para o dia. E depois de um tempo a carteira da minha família foi crescendo. E como eu sou da área de TI, eu desenvolvi uma aplicação desktop para poder fazer o gerenciamento dos investimentos em fundos imobiliários da minha família. Exatamente. Aí depois mais tarde, em 2014, eu percebi que isso poderia ser utilizado por outros investidores também, por outras pessoas que estão ingressadas nesse mercado. Então eu tinha já uma base de dados bem interessante, só que faltava um designer. Né, para fazer isso tudo, para a gente fazer uma coisa na web, né, para oferecer essas informações na web, né, em larga escala. Então, eu chamei um amigo meu de infância para fazer a direção de arte desse projeto. E no ano seguinte, 2015, em janeiro de 2015, a gente lançou aí o fundo imobiliário, que hoje é a maior plataforma aí de informações, né? Hoje é um grande centro de informações de fundos imobiliários, né? Então a gente centraliza tudo que você encontra nos relatórios, todas as análises a gente centraliza em um lugar só, e a gente também tem muita preocupação com o investidor que ainda não conhece o mercado, então a gente tem um trabalho também muito importante para a fomentação dessa indústria. Então a gente oferece quantas pessoas hoje lá? Hoje tem 193 mil pessoas exatamente cadastradas. No mercado tem mais ou menos um pouco mais de 500 mil. Né? Já está com 780 mil, se eu não me engano. Está quase em 800 já. Tá crescendo. Mesmo com essa crise do coronavírus, ele no último boletim que saiu do mês de março teve mais um crescimento de 5%. Porque nós tínhamos terminado o ano passado com um pouco mais de 500, né? Ou bem ali na barreira dos 500, né? Foi, eu não tenho de cabeça, mas acho que foi mais do que isso. Já estava praticamente eu vou até abrir o boletim aqui da B3, mas eu acho que estava na casa de 600 e alguma coisa. Então, se a pessoa quiser, ela tem informação de todos os fundos dentro do Clube FI. Tem, exatamente. Todas as informações que você... Porque, assim, as informações, se você quiser coletar hoje uma informação de fundo imobiliário, você tem que entrar sem o Clube FI, né? Você teria que entrar no site da B3. Então, você não tem um ambiente ali muito amigável para você fazer a coleta dessas informações para posterior análise e, finalmente, escolha do seu ativo. Então, a gente centraliza não só os documentos, né, os documentos oficiais que são divulgados pelos administradores, como também nós colocamos essas informações na nossa própria base de dados,
e a gente faz uma exposição dessas informações de uma forma muito mais amigável e interativa. Então, por exemplo, histórico de vacância. Tem alguns casos que, para você saber o histórico de vacância de um fundo imobiliário, você vai ter que ver, por exemplo, de um ano, você vai ter que ler 12 relatórios, porque cada mês ele falou da vacância do mês. Na nossa base, a gente tem o histórico inteiro, e você consegue ver num gráfico. Isso é apenas um dos exemplos, né, do trabalho que a gente faz. Para ser assinante, tem que pagar alguma coisa ou basta se cadastrando? Tem o plano gratuito, que você já tem acesso a bastante informação, e tem os planos pagos também. Tem 2 planos disponíveis. Legal. Bom, o fundo imobiliário, nós tivemos um crescimento explosivo, tanto de investidores quanto de valorização, né? Exato. Foi um dos queridinhos do mercado para quem aplicou no ano passado. E agora nós estamos em época de pandemia, um monte de gente também, além de entrar em fundos, entraram em Bovespa, né? A gente chama Bovespa, embora seja B3, mas, enfim, né, nos diferentes índices que compõem. E veio a pandemia, um cisne negro, nem que eu conseguia imaginar isso. Uma queda de praticamente metade, nós temos de 120 e poucos mil pontos para 70 mil pontos, às vezes volta a 80, mas está rodando aí em quase metade. Em dólares, para quem era um investidor internacional, a queda foi superior a 60%, porque teve desvalorização. As empresas do mercado imobiliário que têm capital aberto, que fazem parte do IFIX, tiveram uma queda ainda maior. E como é que estão os fundos comparativamente a esses segmentos? Então, nós literalmente fomos do céu ao inferno, porque o crescimento de 2019 foi exponencial, foi o maior crescimento da história do mercado de fundos imobiliários, tanto em valorização quanto em número de investidores. A gente triplicou o número de investidores em 2019. Em um ano apenas. E a base já estava vindo a passos largos desde 2018. Então, assim, aí veio essa pandemia que realmente era uma coisa completamente inimaginável, né? E pegou em cheio o mercado financeiro, porque você tinha um lockdown completo, proibição de abertura de shoppings, etc. Então, no momento que teve esse choque, os fundos de shopping centers, por exemplo, chegaram a cair muito, chegaram a cair mais de 50%. Teve um dia que um dos fundos geridos pela XP, o XP Malls chegou a cair para menos de R$60 a cota, ele foi lançado a 100, né, e estava 140, uma coisa assim, então caiu mais de 50% em relação ao seu topo histórico, né? Agora, se você for comparar, você perguntou sobre a comparação que aconteceu com o mercado acionário e o que aconteceu com o IFIX. O IFIX, ele caiu do topo aproximadamente 30% ou 35%. As ações chegaram a cair, como você já falou, chegaram a cair 50%. Só que eu estou falando do pior momento, né? Então a gente já teve uma leve recuperação. Por que que teve um exagero muito grande nessa queda, porque mesmo que isso aí aconteceu no dia que foi anunciado o fechamento dos shopping centers, né? O que acontece? Você teve uma queda de 50% aproximadamente. Só que o fundo, ele não vai ficar sem gerar receita para sempre. Isso uma hora vai acabar. Né? Então, um fundo que estava dando, por exemplo, R$6 por cota por ano para os seus investidores, ao invés dele dar 6 esse ano, ele pode dar, vamos supor, 3 ou 2. Então, justifica uma queda no preço do ativo. Até porque é por um ano, né? Se você entender que o fundo não tem esse período de apenas um ano, exato, a rentabilidade é por um ano, mas o continua existindo. Exatamente. Então, para quem está investindo no longo prazo, sim, justifica uma queda, mas não uma queda de 50%. Longe disso. Tanto é que abriu uma oportunidade, vários investidores aproveitaram esse momento para comprar no pânico, né? Que geralmente os melhores momentos são esses momentos, né? Mas pensando no longo prazo, né? Então, esses baques, eles geram oportunidades de longo prazo. Então, alguns investidores perceberam isso, tiveram coragem
e muitos compraram nesse momento aí que foi a quarta-feira negra aí dos fundos imobiliários, que o IFIX chegou a cair mais de 10% no dia. Vocês, naturalmente, estão em contato o tempo inteiro via web com os aplicadores, mas eu acredito que vocês também têm um contato muito próximo com os gestores. Né? Sim. O que os gestores estão comentando com você em relação a esse período? Muita gente com frio na barriga, muita gente perdendo a noite de sono? Não, olha, eu vou dizer que não tanto. Por quê? A gente tem que lembrar que por detrás do fundo imobiliário você tem um imóvel, você não tem alavancagem no mercado de fundos imobiliários. Então, o pior cenário é mais ou menos o que está acontecendo. É o quê? Você não está conseguindo gerar receita. Uhum. As receitas do shopping center foram para zero. Zero. Uhum. Certo? Só que o espaço está lá, o espaço não vai desaparecer. Uhum. Então, o que eles estão dizendo, assim, a gente tem que pensar que o espaço não desaparece. Na pior hipótese, o espaço vai ser readequado para uma nova realidade. Né? Então, por exemplo, antes do coronavírus, lá nos Estados Unidos, já estavam se falando do fim dos shopping centers. Né? Não sei se você sabe dessa tendência. Né? Então, já estava falando há muito tempo. Aí estão dizendo, então aquilo lá, aqueles imóveis lá já vão servir para nada. Não, ele já está tendo alguns gestores que estão aproveitando aqueles espaços para criar galpões logísticos de last mile. Né? Eles estão longe da cidade, mas não tão longe assim, estão numa distância perfeita para esse tipo de imóvel, que seria o galpão last mile. Né? Então tem shoppings lá que estão se transformando em galpões de last mile. Então eu acho que a pior hipótese, o pior cenário é esse, o imóvel ter que sofrer uma grande transformação para se adequar a esses novos tempos. Então, por exemplo, vamos supor que já tem gente falando, não, vai acabar escritório, todo mundo vai trabalhar em casa. Primeiro, acho que isso não vai acontecer, mas vamos pensar no pior cenário. Se isso acontecer, os fundos imobiliários eles têm ativos que estão muito bem localizados. Então, na pior hipótese, mais uma vez, esse... retrofit. Ou é retrofit, ou então ele pode ser transformado até em residência. Uhum. Por exemplo, co-living. Uhum. Enfim, esse imóvel bem localizado ele não vai ser descartado. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, por isso que os gestores estão tranquilos. A gente não sabe o tempo que essa crise vai durar, a gente não sabe o tamanho da cicatriz que isso vai deixar, mas a gente sabe que é possível adaptar esses imóveis a novas circunstâncias que estão sendo desenhadas e que serão desenhadas no futuro. Dentro desse sentido, então, eu posso falar que o motivo principal dos fundos serem mais resilientes nesse momento do que outros segmentos de mercado, notadamente a Bolsa, porque eles são lastreados, eles têm um lastro em um ativo real que tem, no mínimo, um determinado valor, né? Ele não vira negativo nunca, né? E exatamente. Não vai o prédio não vai ser demolido, né? Eu até brinquei lá no fórum, só ficaria preocupado com o coronavírus a partir do momento que eles criarem dentes e comerem os imóveis. Vão roer as colunas lá embaixo. Mas, enfim, nós temos diferentes fundos, né? Temos os fundos mais tradicionais, são aqueles ligados a shopping center, lajes comerciais, né? Porque são de contratos de longuíssimo prazo, então esses são os mais tradicionais. Mas nós temos os fundos de desenvolvimento imobiliário para residencial, multifamily, loteamentos também vem crescendo bastante. Quais estão sofrendo mais e quais estão sofrendo menos pela pandemia? Bom, sem dúvida, o que está sofrendo mais é shopping center porque é lockdown total. Então, eles são obrigados a fechar. O segundo que está sofrendo mais seria lajes comerciais, que eles não estão sendo obrigados a fechar, mas as empresas estão fazendo muito o que a gente está fazendo agora, né? A gente está fazendo uma coisa gravada aqui, cada um das suas residências, e as empresas estão evitando, né, a utilização desses espaços. E o que menos tem sofrido são fundos, não necessariamente de galpões, mas a maioria dos casos sim, mas tem fundos, por exemplo, de agências bancárias que têm contratos atípicos de 10 anos. Esses fundos tiveram uma oscilação menor,
também eles não vão ter oscilação no seu rendimento, porque o contrato é atípico, e vários fundos de galpão logístico também, além deles continuarem funcionando, até porque você teve um crescimento do e-commerce, principalmente, né? Então, os fundos de galpão logístico, nesse momento da pandemia, são os mais resilientes agora, mas embora eles tenham sofrido também, né? Então, assim, essa crise, ela está assim, inescapável para todos os setores, mas o que menos sofreu, galpão logístico, sem dúvida nenhuma. Nós temos fundos que são de renda e fundos que são de desenvolvimento, né? O Greenfields, enfim, que vai apostar em um lançamento de um empreendimento, ou em vários lançamentos, né? Eles sofreram iguais, diferentes? Qual que você acha que, também nesse sentido, daquele que já tem um contrato fixo, independente daí do segmento, daquele que está mais visando o desenvolvimento, que em geral, não sei se em geral, mas muitas vezes, inclusive o aplicador, não estava vislumbrando uma rentabilidade fixa ou semi-fixa, né? Ele estava vislumbrando o potencial de ganho do fundo mesmo. Né? Sim. Da ação do fundo, quase como um raciocínio de ação, né? Um valor de entrada e um valor de saída. Como é que em especial, esse tipo de fundo e esse tipo de investidor estão sendo impactados? Então, aí depende de cada caso, né? Porque você tem fundos que você já teve momentos no decorrer de 2019 que eles conseguiram vender várias unidades e eles estão com fluxo prometido de recebimento no longo prazo. Agora, a venda das novas unidades que pode ser um problema, né? Isso aí deve estar acontecendo, eu não tenho de cabeça esses números aqui, mas sem dúvida está impactando as vendas de novas unidades. Mas teve um crescimento muito grande em 2019, então ele já tem um fluxo meio que garantido no decorrer dos próximos anos. Então não afetou tanto assim. Dentro desse sentido, né? Até pouquíssimo tempo, nós tínhamos basicamente para o incorporador, ou ele usava capital próprio, ou ele usava financiamento bancário, né? Apoio à produção. Para um loteador era pior ainda, porque ele sequer tinha para o tomador final, tanto que os nossos loteadores sempre foram os formadores de carteira, né? Existiam dois negócios, o negócio imobiliário e o negócio financeiro de quem faz a gestão de carteira. E até trabalhavam muito com investidores, pessoa física, ou family office, pessoa física não necessariamente no sentido do CPF, mas no sentido que é um grande investidor que aporta capital para ele como um agente financeiro direto, né? E os fundos imobiliários foram, ao longo dos últimos 2 anos, em especial no ano passado, entrando mais nesse processo de greenfield, de desenvolvimento, que eles já faziam com o setor logístico, que eles já faziam com o setor de shopping center, eventualmente corporativo, porque natural eram setores que não buscavam a venda, buscavam habilidade de locação. Enquanto um incorporador e um loteador sempre buscavam a venda. Então, é algo que tem um tempo fixo, né? Ele não é um fundo que será permanente. E no ano passado, em especial na cidade de São Paulo, houve um boom de fundos entrando no mercado por uma completa falta de ativos para serem negociados. Se falta ativo performado, precisa entrar num ativo novo, né? Tanto que nós fizemos, Rodrigo, em janeiro desse ano, uma pesquisa para o Valor Econômico, com 15 incorporadores e 5 intermediadores imobiliários de São Paulo, para identificar o quanto que aumentou o preço de terreno em São Paulo. E nós identificamos que houve um aumento ao redor de 30% do preço de terreno nos melhores bairros. E nas melhores partes dos melhores bairros chegou um aumento de 50%. E aí, quando você vai olhar aonde que os fundos mais atuam nesses projetos de investimento, de desenvolvimento, né? São nos melhores bairros, nos melhores pontos dos melhores bairros. Então, assim, muito do aumento de preço de terreno em São Paulo, e, portanto, do preço final, deu-se pela entrada maciça de fundos nesse segmento. Esse processo de apoio ou de busca por ativos para desenvolvimento greenfield vai ser impactado? Você acha que os fundos vão colocar um pé no freio? Eu acho que sim. Eu acho que no primeiro momento, porque assim, a gente não sabe como esses projetos eles são de muito longo prazo, né? A gente tem que ter um cenário desenhado para tomar a decisão. E a gente não sabe quando que vai acabar essa pandemia.
né? A gente já está tendo dados felizmente positivos, vindo da Itália, da Espanha, da Alemanha, mas no Brasil é essa maluquice, né? A gente não sabe qual o risco disso voltar. Então, eu acho que eles vão ter mais cuidado, vão ter mais cautela nesse momento. Agora, é interessante a entrada desse tipo de fundo no mercado, que é um tipo de fundo que eu digo que é a modalidade mais arrojada dentro do segmento de fundos imobiliários, né? Porque você consegue ter uma rentabilidade quando você tem sucesso nesse tipo de investimento, que é muito mais... ela pode ser muito maior do que um fundo tradicional de tijolo. Então, isso é muito bem-vindo para o mercado e para o desenvolvimento também. Você tem projetos sendo feitos graças à entrada da participação dos investidores de fundos imobiliários, né? Então, isso viabiliza muita coisa nova. A gente vai ver muita coisa nova nesse mercado. Agora, eu acho que... enfim, eu não sou especialista do mercado imobiliário, né? Mas... eu sinto que sim, está tendo uma certa cautela de stand-by até essa situação ficar mais assim, para você poder fazer um mínimo de previsão para você fazer realizar um projeto. Nós temos já muitos fundos deste perfil performados, porque o fundo pode ir com uma rentabilidade muito ao longo do processo de obras e vendas, indicando um potencial grande, mas chegar lá no final e ter uma série de distratos ou um problema de custo, etc. E aí ele passa a poder, inclusive, dar prejuízo, né? Nós temos bastante fundos performados, porque eu não sei o quanto o investidor, pessoa física que coloca dinheiro no fundo, sabe efetivamente do risco, né? Porque como o mercado imobiliário vinha aí de 2, 3 anos de melhora, e ano passado foi o melhor ano da história do mercado imobiliário brasileiro, né? Só na cidade de São Paulo foram mais de 50 mil unidades lançadas e mais de 45 mil vendidas. Foi o recorde, mais do que em qualquer momento. Parece que o céu era o limite, né? Ou seja, o mercado à prova de prejuízo. Será que esses investidores estão mentalmente preparados para esse tipo de fundo ter prejuízo? Porque daí é diferente do caso que você estava considerando, que alguém ia pagar R$6 a cota e agora vai cair para 2. Está positiva. E ele permanece com o ativo ainda. Eu acho que, olha, infelizmente, eu acho que ainda tem muito que amadurecer o mercado para esse tipo de investimentos. Dá para você ver isso pelo comportamento da cotação desses fundos. Porque mesmo depois que um fundo desse se desfaz de um ativo, vende uma unidade, ou seja, faz uma amortização, a cota continua no mesmo patamar, que é uma coisa completamente sem sentido. E isso é explicado pelo fato de que, em 2019, nós tivemos esse crescimento que significa que 70% dos investidores hoje em fundos imobiliários são investidores que entraram nesse mercado há menos de um ano. Então, tem muita gente que acha que fundo imobiliário, estou comprando um imóvel lá. Só que o fundo de desenvolvimento não é assim. Então, você tem esse fluxo de pagamentos e se você entrar na hora errada, com a cota lá em cima, depois que ele já devolveu parte do resultado, você vai ver depois, quando caiu a ficha, né? Você não comprou nada. Exatamente, você não comprou nada, você comprou vento, né? Então, eu diria que o mercado tem muito que aprender, mas eles são aquela coisa, não vamos demonizar o fundo de desenvolvimento porque o mercado não sabe lidar com isso, né? Agora, a gente tem que fazer um trabalho educacional para que as pessoas, porque é um fundo mais complicadinho de você entender, porque não dá para comparar com porque o imóvel. O fundo de tijolo, você vai explicar para um investidor comum que nunca investiu em fundo imobiliário e fala assim, não, investir em fundo de tijolo é parecido com investimento em imóvel físico. Ele vai entender lá que tem um aluguel, que pode cair o aluguel, aí cai o dividendo, ele consegue entender isso. Agora, fundo de desenvolvimento já é um pouco mais difícil dele entender, né? Então,
pelo comportamento das cotas, você já vê, não, o mercado não está preparado para esse tipo de dividendo. Mas vai estar, né? Mas vai estar. A gente acha que também faz parte do processo de aprendizado. Exato. Né? Exatamente. Na nossa leitura, o boom do mercado foi dado no último ano e meio pela existência de fundos. Porque os bancos, o que estava travando o mercado de lançamentos em 2016 e 2017? Porque com a crise, as incorporadoras estavam menos líquidas e os bancos passaram para fazer apoio à produção, não exigia mais um percentual de venda. Passaram a exigir um percentual de venda, 30%, 40%, e um percentual de obras. Aí a empresa ela pode vender 50% em um mês, mas o banco vai exigir, dependendo do crédito dela, que ela gaste 30% do orçamento de obras. Mas ele não tinha os 30%. Então ele tinha um bom ativo, ele tinha um ótimo produto para ser lançado, um preço do mercado adequado para o produto e seria um sucesso comercial. Mas ele não tinha como lançar porque ele não tinha o funding para levantar os 20% ou 30% da obra. Claro, as empresas que tinham funding eram as que não precisavam tomar, né? Aquelas que tinham caixa própria independente iam fazer de acordo com uma estratégia financeira. E estavam lá com o projeto aprovado, alvará, RI na mão, né? Registro de incorporação, e não lançavam. De repente, os fundos ficaram com muito capital. Falaram, bom, é um bom ativo. Está certinho para lançar. O mercado precisa disso. Vai dar uma super rentabilidade. E eu vou tomar esse risco. E aí eu lanço no mercado. E muitos ganharam dinheiro dessa maneira. Então, assim, na nossa avaliação, foi um casamento ótimo entre o fundo que estava desenvolvendo e uma centena de incorporadores, desenvolvedores que tinham bons projetos, tinham histórico de obras, mas não tinham funding via banco, que é o mercado ultra caracterizado. Né? Então, a gente também vê de uma maneira positiva. Não, com certeza. Positiva é só com essa ressalva. Tem que amadurecer o investidor, tem que entender bem esse mercado antes de entrar, como qualquer tipo de investimento, como você falou. E aí, o cuidado talvez que tenha que ter é não cair no famoso conto do vigário. Né? Quando alguém prometer rentabilidades que não fazem sentido, aí, né, tem que ficar desconfiado. Mas aí é uma questão do perfil daquele fundo, daquele desenvolvedor ou daquele projeto específico, não é do mercado. Não, exatamente. Então, me lembro no início, nos primórdios do mercado, tinha uma coisa muito comum que era a tal da renda mínima garantida, né? Então, quando eu tinha a renda mínima garantida, do primeiro fundo que trouxe esse conceito, eu me lembro muito bem. Ele estava dando uma renda de... Vou falar um número aqui redondo para ficar fácil a conta. Ele estava dando R$1 por cota por mês, garantido, e a receita real era de 20 centavos ou 30 centavos por cota, e isso ia terminar, tinha uma data específica para terminar essa renda mínima garantida, como de costume, né? E isso estava escrito em todos os relatórios, né? E eu falei, como é que a cota estava sendo negociada próxima a R$100? Eu falei, mas como é que a cota ainda está negociada próxima a R$100? Se no mês que vem isso vai cair, vai cair de R$1 para 20 centavos. O mercado só precificou depois que saiu a divulgação do dividendo de 20 centavos no mês seguinte. Ou seja, isso significa que ninguém estava lendo nada. Uma coisa básica, né? Aí depois o mercado começou a entender que renda mínima garantida, na verdade, aí você está botando um dinheiro a mais que você vai receber depois parcelado, sem juros, quer dizer, sem correção nenhuma. Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido. Então você compra um negócio mais caro e essa parte que você comprou mais caro, você vai receber de volta parcelado. Então o mercado não aceita mais isso, né? Então o mercado, ele acaba, vamos dizer assim, igualzinho com o mercado de... Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o mercado de desenvolvimento. O mercado vai entender quando tiver essas perdas, né? Quando o investidor se tocar disso, ele vai falar, não, peraí, agora quando comprar uma cota de um fundo de desenvolvimento, tem que ler o relatório, né? Para saber se a cota está no patamar correto ou não, né? Não adianta, então, né? Quando a pessoa não entende, né, a diferença de ambição e ganância, ela acaba trocando os pés pelas mãos, né? Porque assim, não existe almoço grátis, não tem como ele te dar renda garantida
mais rentabilidade e você não está pagando mais. Né? Exatamente, exatamente. Então, o mercado, aí eu vi o processo de aprendizado do mercado com uma coisa simples, né? Aí com o fundo de desenvolvimento eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que é um pouco mais complexo, né? E uma coisa interessante, nós fizemos uma pesquisa com vocês, que vamos estar divulgando aí num e-meeting com um parceiro nosso, com o GRI, daqui a algumas semanas, só para um público fechado, mas teve um dado lá que chamou a nossa atenção, que o grosso dos investidores de fundo de investimento imobiliário aplicam em outros negócios, em sua maioria em renda fixa. Ou seja, ele está começando a tatear um novo segmento. Como você falou, 70% deles são novos. Então, é mais normal ele vir da renda fixa. Mas uma grande parcela deles investe também na sua carteira própria de imóveis para locação. Você acha que essas pessoas tenderão a fazer como a sua própria família lá atrás, a migrar de uma carteira própria para alocar tudo em fundo, ou ela tenderá a manter um pé em cada canoa? Bom, assim, no meu ver, o que acontece? Se essas pessoas ainda estão investindo diretamente em imóveis, deve ser porque ela ainda não acredita, foi o que aconteceu comigo lá no passado. Eu não acreditava que era possível eu me livrar de toda a dor de cabeça que está envolvida no mercado imobiliário real, assim, num estalar de dedos, né? Então, eu acho que quando essas pessoas perceberem que quando você investe no fundo imobiliário, você investe às vezes num fundo que tem 15 ativos na sua carteira. Você tem uma gestão profissional, você tem acesso a empreendimentos de qualidade, você tem acesso a inquilinos de qualidade, você não paga imposto de renda, pelo menos até agora. Mas mesmo que seja taxado, você vai continuar tendo vantagens que eu não vejo razão da pessoa continuar preferindo o investimento em imóvel. Mas, no final das contas, é decisão de cada um, né? Mas eu acho que sim, a tendência seria eu imagino que em 5 anos investir em imóvel direto vai ser coisa do passado. Vai falar, nossa, investir em imóvel direto? Pô, fundo imobiliário, né? Então acho que as pessoas vão aos poucos, eu vejo isso acontecer, mas é um processo lento, né? A gente pode dizer que talvez os investidores diretos do mercado passem a ser cada vez mais os grandes investidores de mercado, porque eles não ganham exclusivamente no próprio processo de locação, existe também um processo de valorização e troca de ativos da carteira, né? Onde Perfeito. determinados períodos de boom em que ele performa e vende e renova a carteira, né? Perfeitamente. Ganhos que não você tem uma facilidade, né? exatamente, você tem uma facilidade de liquidez muito maior. Você tem uma facilidade de negociação muito maior. Outra coisa que poucas pessoas falam é que você tem um alcance muito interessante, que você consegue investir em imóveis que estão longe da sua cidade. Né? E outra coisa que é interessante também é que os fundos imobiliários eles se tornaram, isso já aconteceu, porta de entrada para os investidores de renda variável. Então, o investidor está vindo primeiro para fundo imobiliário e se ele quiser alguma coisa arrojada, depois ele está indo para ações. Pouco tempo atrás era primeiro ações, aí depois ele descobriu fundo imobiliário. O fundo imobiliário ainda era meio underground, né? Mas era daí pela questão do desconhecimento da existência de fundo, né? Pelo desconhecimento da existência, porque quando você apresenta o fundo imobiliário para um investidor que nunca investiu em nada, e você explica, o mercado de fundo imobiliário funciona assim, o mercado de acionário funciona assim. Ele vai preferir fundo imobiliário, assim, 90%. Porque ele entende. Né? O mercado acionário é completamente diferente. Então, você tem lá, por exemplo, uma empresa, Petrobras, petróleo, exploração de petróleo. Se você tentar ler um relatório de uma empresa de petróleo e gás, ninguém entende nada a não ser o analista. Se você ler o relatório de uma empresa como a Vale, é outro mundo. Então, o cara que entende a Petrobras, ele não entende a Vale. São mundos completamente diferentes. No mercado imobiliário, você tem uma coisa muito simples. Olha, tem um imóvel que está alugado ali e aquela empresa está pagando aquele espaço, ela pode sair, enfim, aí consegue entender a dinâmica daquilo, porque aquilo é muito simples. Você consegue explicar o fundo imobiliário para uma criança de 5 anos de idade. Então, essa que é a grande sacada, né? Que eu acho que que faz outra coisa que também está trazendo muito o crescimento, causando o crescimento desse mercado, é a questão cultural. A questão cultural
o nosso passado de hiperinflação, instabilidade econômica, e as únicas coisas que sobreviveram a isso tudo foram os imóveis. Imóveis. Né? Como é que você vê a tendência daqui para frente dos fundos em termos de diversificação de ativos? Né? Você fala, o determinado fundo tem 15 ativos, outro tem 5. Né? Como é que você vê essa tendência, eles serem mais segmentados ou eles serem mais diversificados? Então, eu acho assim, cada vez maiores, sem dúvida. Eu acho que a gente vai ver um pouco de tudo. Mas eu gosto muito da ideia de um fundo, por exemplo, um fundo pode ser grande, mas só de lajes comerciais. Outro grande só de galpões logísticos. Para quê? Para que você possa ter a opção de apostar num setor específico. E se você quiser diversificar, você compra fundos de todos os setores. Uhum. Né? Então, acho que é importante você ter fundos imobiliários por setor, para você poder ter uma precisão maior no seu investimento. Porque às vezes você está, por exemplo, numa pandemia como essa, eu quero só investir em galpão logístico com contratos atípicos. Se você for investir num fundo que tem galpão, que tem shopping, que tem laje comercial, etc., você não consegue fazer você não consegue ter esse grau de especificidade no investimento. Né? Então, eu acho que a gente vai observar fundos cada vez maiores, ou seja, os fundos que já existem, eles vão ser novas cotas vão ser emitidas, eles vão crescendo de tamanho cada vez mais, como é o que acontece nos Estados Unidos. Então, você tem fundos multibilionários, você tem fundo que é um fundo só que já é maior do que a indústria brasileira inteira, por exemplo. Né? Qual é o tamanho em bilhões hoje da nossa indústria? Aqui, em valor de mercado, 88 bilhões de reais, e em valor patrimonial, 95 bilhões de reais. Esses os que são negociados na Bolsa. Tá? E além da Bolsa? E 231 negociados na Bolsa. Qual é a diferença dos fundos negociados na Bolsa dos demais fundos? Os fundos negociados na Bolsa são os fundos que você consegue negociar as cotas no mercado secundário, ou seja, como uma ação. Os fundos fechados, você não consegue fazer isso. Entendi, então, que você vislumbra mais um segmento, os fundos vão ser mais segmentados, para até facilitar o processo de precificação, né, também, de entendimento. Dentro do processo da pandemia, então, eu entendi a tua posição em relação aos fundos logísticos, mas isso diz respeito aos que já existem. Qual é que você acha, quais os setores que você acha que terão mais novos desenvolvimentos? Será que é no residencial, onde o mercado tem maior possibilidade de crescimento e tende a ser mais resiliente do que o shopping center e o próprio logístico? Porque o logístico depende de um crescimento da economia. Né? Mesmo que a economia caindo 5% esse ano, eventualmente, que é o que alguns estão falando, tem pessoas que vão casar, vão se separar, vão mudar de cidade. Né? Existe uma necessidade real de compra ou de locação. E se vai alocar, alguém vai ter que construir para aquilo ser locado. Então, ou seja, o mercado de compra e venda de imóveis, ele cai, mas ele não desaparece. Não tem como desaparecer quando vai ter venda, né? Porque existe um dinamismo demográfico no país. As empresas podem ser fechadas. Nós podemos imaginar que todos os shoppings do país vão ser fechados. Fecharam. Né? Não existem mais shopping. No absurdo. Você não vai deixar de existir 210 milhões de pessoas. Né? Então, as famílias continuam existindo. Então, o mercado não desaparece. Estou correto nessa avaliação de que talvez para os próximos 12 meses ou 18 meses, não a rentabilidade atual dele hoje, mas em potencial de valorização ou de novos negócios. O mercado residencial, seja em incorporação, seja em loteamento, tende a ser o que mais vai atrair negócios? Então, não sei se você sabe, a gente não existe fundo de residência, existe fundo de desenvolvimento residencial nos fundos imobiliários. Eu acho que isso acontece pelo fato de que não se consegue obter uma rentabilidade tão interessante quanto, pelo menos, isso antes da pandemia, né? Uhum. Se você for comparar com escritórios, né? Então pode ser que possa abrir uma janela de oportunidade para um fundo por que não, de residência. Por exemplo, co-living
é um conceito interessante, né? Eu acho que pode surgir, sim, tem outros segmentos aí que também nunca foram Tem segmentos com explorados. fundos fechados, né, também, que daí não é Isso. caso ali, mas, por exemplo, o Student Living, né, tem empresas que estão captando tanto a Share quanto a Living, estão Student Living, centenas de milhões de reais para desenvolvimento do negócio. Eventualmente, isso vai vir em algum momento lá e ser aberto para captar e até poder ter a saída de algum investidor, né? Exatamente. O co-living que você falou, a gente acredita... E também de retrofit para fazer transformações nos imóveis que podem ser readequados para se transformar em residências, por exemplo. Isso já se fala. Parece que pode ser uma tendência aí para o futuro próximo. Mas é aquela coisa, a gente está muito no começo ainda para desenhar essas tendências, né? A gente não sabe, porque se essa crise, se essa vacina chegar logo e a gente conseguir resolver essa crise de uma forma mais rápida do que a gente espera, talvez isso tudo não faça sentido. Então, todos esses descontos que estão sendo solicitados agora de aluguel, inadimplência, pode ser uma coisa temporária, que vai durar 6 meses, 7 meses, mas não vai ser uma coisa que vai cair e vai ficar, né? Então, eu acredito que sim, novas oportunidades vão surgir, transformações vão acontecer, mas o mercado que existe hoje ele vai continuar existindo. E o grosso do mercado, enquanto fundo tradicional que gera uma rentabilidade mensal, estará naturalmente ligado a varejo e logística, são os dois principais segmentos desse sentido. Independente desse esse varejo vai ser via shopping, que é o normal, mas também via aluguéis de centenas de imóveis, etc. Enquanto o mercado residencial estará muito mais atrelado ao desenvolvimento, a fundos de desenvolvimento. Nós vamos caminhar dessa maneira, correto? Sim, mas eu imagino que podem ter fundos de tijolo para aluguel de residência. Residencial. Eu acho que isso seria interessante. Embora, como eu falei, você não consegue obter num cenário normal, sem essa pandemia, você não consegue obter essa rentabilidade que você consegue na laje comercial. Você não consegue 0,7 ao mês, por exemplo. Você não consegue 0,8 ao mês. Você vai conseguir 0,4, 0,3, 0,5 no máximo. E para nós caminharmos aqui para o final da nossa entrevista, bom, é um segmento que há 3 anos atrás ninguém conhecia praticamente. Há 3 anos atrás tinham o quê? Nem 100 mil aplicadores. De repente pulou para 200 mil em um ano, em 2018, e chegou em 600 mil em 2019. Já estamos aí em quase 800 mil, se não me engano. 792 mil. Talvez atingindo aí 1 milhão, se não nesse ano, no ano que vem. Se não tivesse a pandemia, podemos dizer que certamente atingiria 1 milhão. Mas como é que esse segmento pode ser mais conhecido pela população? Eu não sei se você tem algum tipo de taxa para comparar o nosso mercado, né, de penetração desse tipo de investimento comparado com os Estados Unidos, Europa, outros locais, X% da população investe. E também como que o fundo pode estar mais próximo daí do tomador, né, do desenvolvedor, porque são os dois segmentos que ele precisa avançar. Porque também, se ele captar nesse ano 50 bilhões, ele precisa colocar isso em algum ativo. Né? Ninguém vai captar para colocar no CDI, né? Não existe isso. Então, ele também precisa avançar na outra ponta, na ponta do tomador. Quais são as estratégias para esses dois mercados aí para a gente poder terminar a nossa conversa? Então, eu diria principalmente o crescimento do número de investidores, ele vai criar essa demanda para quem oferta fundo imobiliário. Então, a gente tem que, se a gente focar só no crescimento, ou seja, na fomentação dessa indústria, então os novos ofertantes vão aparecer, porque você vai ter demanda para isso e você vai ter facilidade de você conseguir captar recursos. Então, acho que o mais importante é o trabalho educacional que a gente mesmo do Clube EFI faz bastante. Porque é um mercado que eu costumo dizer que para você fazer com que a pessoa se interesse por fundo imobiliário, basta você ler a descrição nua e crua do produto. Você
poder participar do mercado imobiliário sem as inconveniências do mercado imobiliário. Então, eu já conversei com centenas de pessoas no tete-a-tete, que nunca investiram em nada, expliquei para essas pessoas, como é que funcionam fundos imobiliários, e a grande maioria delas brilham os olhos, porque é um investimento que democratizou o acesso ao mercado imobiliário. Você consegue, se você investir 100 reais ou 100 milhões de reais, você vai ter exatamente o mesmo resultado proporcional ao cara. Se você investiu 100 ou 100 milhões, não interessa, você vai ter o mesmo resultado proporcional. Isso é uma coisa fantástica. E essa coisa da renda recorrente. Então, mesmo com o coronavírus, a renda não está zerada. Então, eu tenho a minha carteira de fundos imobiliários, eu tenho 100% do meu patrimônio está em fundo imobiliário, né? Que eu costumo até falar que eu sou 200% fundo imobiliário, que eu tenho 100% do meu patrimônio em fundo imobiliário e 100% do meu trabalho atrelado ao fundo imobiliário. Eu tenho 200% do fundo imobiliário. Então, assim, é muito legal que eu estou nisso desde 2009, e só de rendimento que eu ganhei desse investimento, eu já paguei tudo que eu investi lá atrás. Eu já consegui todo o investimento de volta só com rendimento. Só que hoje eu tenho mais a valorização da cota. Né? Então, quando você explica isso, quando isso deixa claro para o investidor, olha, no longo prazo você pode conseguir esses resultados aqui, é algo que realmente faz com que cada vez mais pessoas entrem. Então, não à toa a gente viu esse crescimento em 2019, não à toa a gente está vendo o crescimento mesmo nessa pandemia. Saiu o boletim de março, a gente teve mais crescimento, mais 5% de crescimento. Então, as pessoas estão vendo o fundo imobiliário como um ativo real que protege o patrimônio, que protege contra crises, que é um ativo que não vai desaparecer, é um ativo que ele vai entender o que está acontecendo, olha, caiu a renda porque o inquilino não saiu. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo, é esse trabalho que tem que ser feito, e isso vai trazer, consequentemente, mais gestores, mais players que vão... Para os incorporadores que nos ouvem aqui, você acha que, aumentando, então, a captação, o custo para o tomador, incorporador, loteador, etc., vai diminuir? Ou seja, o yield cobrado pelo fundo para fazer o processo de desenvolvimento vai diminuir? Depende eu acho que vai depender de cada caso, né? Vai depender qual é o perfil desse fundo, né? Porque você vai ter fundos que você tem um risco muito maior, então esse yield ele tem que ser maior, né? Então, mas vamos imaginar o seguinte, como 3 classificações aqui, classificação de risco do tomador A, B ou C, né? Que naturalmente tem riscos diferentes e cobra-se diferente, portanto, para fazer o equity, né? Todas elas podem diminuir, eu quero dizer, né? Enfim, é claro que daí para o nível A vai diminuir mais do que para o B, que vai diminuir mais do que do C. Mas você acha que a quantidade de dinheiro que esses fundos captando levará eles a serem mais agressivos na negociação, na ponta, com o desenvolvedor? Então, eu acho que isso pode acontecer. Porque você tem... Imagina, você vai ter um dinheiro que vai ser a primeira vez que ele vai ter um dinheiro de um investidor que ele não conhece o mercado de desenvolvimento. Então, às vezes, você pode ter até um desenvolvedor que vai se aproveitar disso, da ignorância do mercado, para financiar projeto que não é bom. Diferentemente de um banco que vai ter um cuidado muito maior para soltar esse valor. Então, é aquela coisa que eu falei com você. O mercado de desenvolvimento é muito mais complicado, né? A gente tem que fazer um trabalho educacional muito grande em relação a isso. Eu acho que vai ter fundos aí que, se continuar, porque quando teve o crescimento, eu me lembro lá em 2012 também teve um boom, né? Então teve muito fundo, isso fundo de tijolo, tá? Sendo vendido no IPO por valores exorbitantes. Então isso aconteceu com fundo de tijolo. Agora você imagina com fundo de desenvolvimento. Fundo de shopping isso aconteceu também. Nós tivemos um boom aí do shopping aqui. Então, à medida que esse tipo de... assim, pode ser até, às vezes,
é até difícil de dizer que foi atitudes irresponsáveis do gestor, porque, de fato, o momento de 2012, a gente estava no auge, né? Tava tudo uma maravilha, o Brasil era a bola da vez, etc, etc. Mas para detectar isso no fundo de desenvolvimento é mais difícil ainda, né? Então, acho que no dado momento, se tiver um boom aí de fundos de desenvolvimento, vai ter muito fundo ruim, e aí o mercado vai ter que aprender Verdade. tomando prejuízo. Verdade. Eu acho que isso vai acontecer. Rodrigo, agradeço muito a nossa conversa, nosso bate-papo foi excelente, né? Eu que agradeço o convite. Parabéns também à iniciativa, que de um negócio próprio virou um outro negócio próprio, né? Aí aberto a todos. Para nós uma grande satisfação poder ser parceiro do Clube FI nessas pesquisas que estamos realizando. Logo, logo elas vão vir a público. E também falar, não esqueça de curtir a nossa página aqui no YouTube. Vocês sabem, não sei se sabe, Rodrigo, mas o YouTube ele é meio burro. Ele não importa conteúdo. Ele só analisa tempo de assistir, né? Então, quanto mais horas as pessoas assistem, quanto mais pessoas seguem o canal, melhor. Então, a gente pode aqui entrevistar alguém que criou uma mega plataforma como você de fundo imobiliário, ou pode vir alguém aqui sem camisa e se fazer como ogro de Wall Street ou coisa parecida aí e bombar, né? Então, pessoal, por favor, se inscreva no nosso canal aqui da Brain, marque o sininho, porque toda semana a gente divulga de 2 a 3 vídeos com muita qualidade, né? E nos vemos na próxima aí. Brigadão, Rodrigo. Obrigado, Fábio. Um abraço. Tchau, tchau.